O meu nome é Alexandre Agostinho e estão a ouvir a Hora H2O. Sejam bem-vindos! Senhoras e senhores, hoje, primeiro episódio do ano. Bom ano a todos. Temos como convidado Carlos Almeida, falar connosco a partir dos Estados Unidos. Olá, Carlos, boa noite. Olá, Alexandre, tudo bem, pessoal? Carlos, que infelizmente já não nada, apesar de ter idade para nadar. Ainda é um rapaz novinho. Carlos, conta-me como é que está a tua vida agora, o teu pós-carreira, o teu pós-natação. Como é que está a correr a transição? O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que trabalhas? Em que área? Pá, vida de crescida agora, não é? Tenho contas para pagar, tenho que se trabalhar. Mas a seguir a nadar eu comecei logo numa área de vendas. Então o que eu faço agora, estou aqui há companhias gigantes em que os trabalhadores deles, em termos de mesmo de safety e para se protegerem eles, têm que ter uniforme. Então é isso que eu vendo agora. Vou a empresas que precisam de uniformes e depois vendemos tudo o que eles precisem para... E que área é que te formaste? Não foi bem essa área que te formaste, ou foi? Não, nada. Eu formei-me em Sports Administration. Eu sinceramente formei-me no que eu consegui arranjar, que era mais fácil. Como vocês me conhecem, eu sempre adorei a escola, não é? Por isso. Exatamente. E como é que correu a transição? Quando acabaste a tua carreira como nadador, achaste que foi fácil o pós-natação ou foi um pouco difícil? Eu falo por mim porque eu quando me reformei, eu tive sérias dificuldades em adaptar-me à vida de crescido e de começar a trabalhar e ter outras responsabilidades. E sobretudo porque passei a ser do melhor sprinter, ou de um dos melhores em Portugal, para uma pessoa que na minha área em fisioterapia nem era o melhor em Portimão. E fez muita confusão e foi um bocado difícil e reconheço que estive um pouco desanimado e um pouco deprimido e foi muito complicado para mim. Sentiste o mesmo? Sim, é diferente. Comigo foi a seguir a 2014 nos europeus. Já nem me lembro onde é que aquilo veio. A Eindhoven ou uma coisa qualquer. Europeus de longa. Então não foi em Berlim? Se calhar foi... já não me lembro. Acho que foi em Berlim, se calhar. E correram tão bem que eu já nem me lembro. Mas não correram nada bem, estás a perceber? Então... E pronto, perdi os meus apoios. Basicamente perdi quase todos os meus apoios a nível monetário e vim para cá. Ainda tinha... claro que tinha dinheiro, mas não tinha... tu percebes, se não fizeres bem em agosto na prova importante, passas um ano todo ali a ressacar. E eu não conseguia, não tinha posses que precisasse estar ali um ano todo a ressacar à espera do próximo agosto. Então foi um mal que vem a bem, porque eu acho também que foi na altura certa para mim, para me despegar um bocado de desporto e começar então a minha vida profissional, em tentar ser o Carlos Almeida profissional em termos da minha carreira e construir a minha imagem a nível profissional, a deixar o desporto um bocado para trás. Claro que foi difícil, é uma mudança de vida totalmente diferente e drástica, mas também me está a saber bem, especialmente na vida de vendas, é uma vida muita competição, então isso ainda está na minha vida e quanto eu mais trabalhar, mais dinheiro tenho, mais gozo me dar. Então consegui isso, consegui arranjar na minha vida profissional, então acho que foi um bocado mais fácil para mim. Sim, para mim eu acho que foi difícil para mim porque eu também sou uma pessoa muito competitiva e todos nós, enquanto nadadores, éramos muito competitivos e senti muita falta da competição. Eu do treino estava farto, estava até aos cabelos de treino, mas sempre senti a falta da competição e continuo a sentir a falta da competição. E ainda bem que conseguiste encontrar isso no teu trabalho, porque eu, por acaso, no meu caso, não consegui encontrar isso. Pronto, eu senti mais isso, eu senti mais desencontrado quando acabou a minha época de NCAA, e eu comecei só a ser profissional, em que foi basicamente isso. Eu passei de ser campeão do NCAA para nem conseguir fazer uma semifinal do Mundial, tá a perceber? Então isso para mim foi o mais difícil. Estar no auge e não conseguir transferir a minha produtividade na piscina curta em jardas para a piscina longa.
Então acho que aí eu senti um bocado mais do que sair da natação para o meu emprego. Mas, por acaso, eu sempre te vi antigamente como nadador de piscina longa e tu conseguiste muito bem fazer essa transição depois para jardas, para piscina curta. Consegues-me explicar? Eu acho que fui sempre mais, quando era mais novo, em piscina em longa, porque eu sempre treinei no Jamor. Então, isso conseguiu sempre com que eu tivesse sempre um pé à frente. Ou seja, principalmente em Portugal, que nem toda a gente tem condições de treinar sempre em longa, como nós tínhamos na Amadora. E depois sempre o Filipe sempre me deu treinos específicos para eu aguentar, para eu ter mais sucesso na piscina longa. Quando cheguei cá, consegui, o meu estilo sempre foi um bocado curto. É longo para Portugal, mas se comparar o meu estilo em termos de bruços, se comparares em termos internacionais, as braçadas por 50, em Portugal nós ainda fazíamos muitas, e eles cá já faziam mais stroke count. Então, como eu já tinha um tempo muito elevado, foi mais fácil para mim me transferir para a piscina curta. Mas depois o meu progresso de primeiro ano para quarto ano foi qualquer coisa de extraordinário. Foi mesmo noite e dia. Exatamente, e para quem não sabe, o Carlos foi campeão do NCAA, uma coisa que nenhum português tinha conseguido até hoje, e é um marco muito importante. E mesmo para os Estados Unidos, é o melhor que se consegue em nível desportivo num college, numa universidade, não é? E o Carlos está, muitos parabéns, foi um excelente resultado. Sei que não se falou muito em Portugal, porque as pessoas também não tinham muita noção do feito que era, mas é um grande feito, Carlos. Obrigado. Sim, foi. Quando me perguntam qual é a melhor memória que eu tenho na natação, realmente não essa para mim é a melhor memória que eu tenho na natação, de subir ao pódio, e porque primeiro fui o primeiro da minha universidade a conseguir isso na natação, e depois fazeres isso não só para ti, mas também para a tua equipa, para ajudar a minha equipa a ser, primeira vez, fomos nonos no país todos. Quando eu comecei aqui na universidade, fomos 27º no meu primeiro ano. E sair da universidade com o nosso primeiro top 10 foi muito bom mesmo. E era isso que um dos tópicos que eu gostava de falar contigo, porque Louisville nunca foi uma universidade muito forte na natação, e desde a tua entrada e do Pedro e depois do João de Luca, tiveram uma evolução muito grande, e agora Louisville é top 10 regularmente no NCAA, não é? E o que é que achas que se deu essa evolução? Achas que o facto de teres tido muitos nadadores estrangeiros conseguiu elevar um pouco do vosso nível, sobretudo nível olímpico, nível mundial? Exato. Então o Arthur apostou muito em trazer estrangeiros. Agora já não precisa, mas antigamente e equipas, por exemplo, o NC State agora tem sido top 3, top 4 em masculino. E a razão para isso é porque eles estão a recrutar mais a nível internacional. E o Arthur apostou nisso provavelmente 2 anos antes de eu entrar. Ele já tinha muitos romenos, já tinha russos, e já tinha vários pessoal assim de outros países, espanhóis, e conseguiram trazer qualidade ao programa. Nós conseguimos, a minha classe, a minha turma foi a primeira turma em que era uma turma grande e com muita qualidade. Não só tanto eu como o Pedro, mas também os americanos que vieram. E começámos, como eu disse, no meu primeiro ano, no meu freshman year, nós fomos 27 no país. No sophomore year fomos 17, depois passámos para 15, depois passámos para 9. E o que isso veio a trazer é que quanto melhor a tua equipa for, o teu posicionamento no NCAA for, mais recrutas tu consegues a nível nacional, o que ajuda a te salvar bolsas para nível internacional, porque se tu fores americano, normalmente só conseguem uma bolsa de estudo, de educação. Há 1001 bolsas, em que salva bolsas a nível da natação, a nível do desporto, em que ele consegue usar isso para trazer mais qualidade de fora. Mais estrangeiro. Hoje em dia as miúdas são top 5, acho que eles foram 10º este ano, 19º este ano passado. Hoje em dia eles já conseguem recrutar não os top, porque os top ainda precisamos de uma piscina ao ar livre.
mas já conseguimos recrutar a nível nacional muito, muito bom talento. Bom. Sabes que eu tive quase a ir para Louisville também. Tive uma proposta do Arthur também na altura, em 2008. Por acaso foi um dos meus maiores... Das coisas que eu mais me arrependo foi não ter acordado para a vida antes. Porque eu gostava muito difícil. É que eu não tinha mesmo noção. Eu na altura, quando fiz 18 anos, 19 anos, eu não fazia mesmo noção do que era isto estar para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos. E só quando comecei a fazer provas lá fora é que comecei a ter noção que realmente era o melhor que se podia fazer, sobretudo em Portugal, para conseguir conciliar os estudos e em termos de condições. E quando acordei já era tarde demais e depois o Arthur viu que eu já tinha acabado a secundária há 5 anos e a regra da NCAA não deixa. E infelizmente não consegui ir para aí, mas estava tudo encaminhado para ir para aí. E sinceramente uma das coisas que eu mais me arrependo foi não ter acordado para a vida um bocadinho mais cedo. Yeah. Mas em Portugal, infelizmente, ainda não há muito essa cultura de ir para os Estados Unidos. Houve nos anos 90 com o Couto, com o Laurentino, mas depois perdeu-se um pouco. O Tino, não sei quando é que... O Tino não fez a universidade toda aqui, ou fez? Ele fez para aí 1 ou 2 anos, achou. Não tenho a certeza, mas foi nos Gators, não fez? Pois não sei, acho que foi nos Gators. O Couto esteve aqui para aí 10 anos, o pessoal não sabe bem que ele andou cá a fazer, mas ele andou cá. Mas ele formou-se aí depois. Ele acabou Sim, ele está bem, ele esteve bem. Mas, ao contrário de alguns países, por exemplo, a Eslovénia, a Sérvia, alguns países do leste, em que a cultura acabam o 12º, vão para os Estados Unidos e para grandes universidades, mesmo não sendo grandes nadadores, e depois conseguem evoluir a nível internacional, porque têm um boost muito grande em termos de condições. Infelizmente, eu acho que Portugal podia beneficiar um pouco mais disso e se calhar não se está a fazer uma propaganda ainda ao nível que se devia estar a fazer para mais atletas irem para os Estados Unidos, porque toda a gente beneficiava com isso. Eu, sinceramente, eu acho, e tu podes comprovar isso, com a certeza. Sim, totalmente, são muito diferentes. Uma coisa que o pessoal aí em Portugal não sabe e que é totalmente diferente da natação aqui, da natação em Portugal. Em Portugal a natação é um desporto barato, estás a perceber? É um desporto que tu consegues pôr os teus filhos a nadar e não gastar muito dinheiro nisso. Aqui a natação é um desporto rico. É um desporto em que estás a pagar 200 e 300 dólares por mês para ter os teus miúdos a nadar, estás a perceber? Então logo aí diferencia um bocado o tão envolvido que tu estás na natação ou não. Porque se estiveres a pagar 20 euros por mês ou estiveres a pagar 300 euros tu sendo pai, começas logo a ver, ok, isto é qualquer coisa que o miúdo está mesmo interessado ou não. Eu acho que aí joga muito, põe um peso um bocado na natação, um bocado mais para se levar mais a sério ou não. E depois, não está bem, não há educação aí em como vir para aqui. Eu e o Pedro, eu tive ajuda porque o Pedro me puxou para isso e o Pedro realmente pôs o pé à frente primeiro que eu e ele quase que me, ele fez o research dele e depois, correu bem. Mas ninguém nos guiou pelo processo. Deram as ferramentas. Exato, mas é muito fácil. É muito fácil. O que nós fizemos foi mandar e-mails para top, acho que foi para os top 20. E Alabama foi uma delas. Alabama disse ao Arthur que nós estávamos a precisar de vir para cá. O Arthur entrou em contato connosco. Nós trocámos um bocado de informação, os nossos tempos. E a partir que o Arthur estava interessado em nós, ele basicamente nos guiou pelo processo. Nós não tivemos que fazer muita coisa. Eu nem me lembro se tive que pagar a minha viagem para isso, não. Eu acho que tive, mas isso foi a única vez que paguei. Mas, é um bocado, não é nada fácil e pode pôr um bocado de medo, mas se o pessoal quiser, podem entrar em contato comigo. Eu acho que é isso que se precisa em Portugal, talvez. Eu sei que na Espanha há uma empresa que se foca só em ajudar atletas a vir para aqui. Não sei se há nada disso em Portugal, mas se calhar precisa disso, e mesmo se calhar a Federação precisa de alguém que ajude nesse processo, porque é um processo simples, não é difícil, mas está neste buraco negro que ninguém sabe fazer.
E em termos de exames, eu penso que sejam só 2 exames, né? O SAT e o... Só 2 exames. É o TOEFL. O TOEFL precisas fazer para qualquer país que se fala, que seja um país de predominantemente inglês. E é para estudos e mesmo para trabalhar, precisas fazer o TOEFL. E depois a ACT é que nem o nosso exame nacional. Tens uma parte de biologia, tens uma parte de inglês, tens uma parte de matemática. Mas mesmo assim, as minhas notas foram terríveis e ele conseguiu-me entrar aqui. Por isso. Pronto, fica... se eles quiserem, fazem tudo para isso. Yeah. Exato. E desde que foste para aí, conta-me um pouco das diferenças entre Portugal e os Estados Unidos em termos de mentalidade, estilo de vida, treino, universidade. Porque já falamos muitas vezes disto no nosso podcast, mas tu és a melhor pessoa até agora para poder falar disso, porque fizeste a experiência por completo. Ou quase completa. Yeah. Fizeste os 4 anos? Não, sim, 4 anos. Eu acho que fiz 5, eles dão-te scholarship assim. Só podes competir 4, mas geralmente atletas fazem 5 anos. Porque tens de fazer 15 créditos é full time. Mas geralmente ser atlética só fazes 12. Então ficas com mais 3 por semestre. Mas, a diferença, outra vez, eu acho que o dinheiro e as famílias já estão mais... Por exemplo, eu estou a dar treino a um puto agora que ele já está a pensar em entrar para a universidade pela natação. Então, eles começam a ver a natação como um bilhete para não pagar para a universidade. Então, começam a ser muito mais profissionalizados a uma idade muito mais nova, estás a perceber? Então, logo aí muda a perspectiva dos pais, do desporto, é tudo levado muito mais a sério. Em que em Portugal não consegues fazer isso porque, não há esse sistema. E é quase irrealista para nós estarmos a pensar em qualquer coisa como isso. E depois quando chegas à universidade, é um desporto, essas universidades estão a fazer milhões e milhões de dinheiro. É um negócio, isto não é, eles não estão a fazer isto porque coitadinhos dos atletas, quanto mais eles podem dizer que sim. Como nada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo a pensar no dinheiro e é um negócio, tudo é um negócio. É um negócio. Unidos. E então, por parte de um atleta, claro que eles te vão ajudar o máximo possível. Eu tive, 40% das minhas aulas eram online. Os professores, se eu tinha um meet, se eu tivesse faltado 3 semanas às aulas, os professores estavam tranquilos, mandavam-me os testes por e-mail ou fazia os testes quando se chegasse, era pouca preocupação eles tinham em quando eu fazia o teste ou quando não faziam os testes. Porque a diferença é o que estás a trazer dinheiro para a universidade, claro que é os estudantes e as propinas e não sei o que, isso também ajuda. Mas o dinheiro que o desporto dá, não tão a natação, mas o dinheiro que o desporto dá, é muito melhor do que tu estás a ir às aulas. Estás a ver? Então ajudam-te muito mais. Eu nunca fui, eu tive um semestre assim no FMH, mas nunca estudei aí, então não sei bem a realidade. Mas pelo que eu ouço, não tens ajuda, claro tu sabes bem, não tens ajuda nenhuma. E aqui, eles tentam dizer que tu és estudante e és atleta depois, mas na realidade tu és atleta que está aqui a estudar nesta universidade. E basicamente, por exemplo, a minha semana consistia, nós tínhamos 3 bidiários. Nós fazíamos bidiários segunda, terça e quinta. E depois, segundas, fazíamos treino das 7 às 8h30. Depois tinhas, eu geralmente tinha talvez uma aula de manhã, ia para casa, tinha uma aula, a seguir logo ao treino às 9. Ia para casa, aula de 1 hora, das 9 às 10 ia para casa, dormia, ia para o ginásio à 1h30, tinha treino de água às 2h30, às 4h30, e se tivesse mais uma aula a chegar às 4h30, mas não tinha mais que 2, 3 aulas por dia, estás a perceber? Sim, eles fazem o teu horário consoante o teu horário de treino, né? E é uma coisa que é super diferente em Portugal, né? Mas tinha muito mais, e depois eu vivia mesmo ao pé da escola, e eu acho que essa é outra diferença também aí, em que tu passas 1 hora em deslocações. Eu aqui, se tivesse um treino às 8h30, que acabasse às 8h30, ou às 8h40 estava em casa para tomar pequeno almoço,
depois às 9h15 estava na escola, tranquilo, tudo a andar. E depois acabava as aulas às 10, às 10h30 estava em casa, dormia, comia e vinha para o ginásio. Estás a perceber? A vida é muito mais fácil. Tu não precisas de carro, não precisas de nada. É tudo muito perto. E tudo isso ajuda. Tudo isso vai-te ajudar. E depois teres um preparador físico que é só para preparação física, não é treinador. Depois vocês têm mencionado também que os treinadores aí, a maior parte deles, se não todos, têm uma profissão. Não são treinadores. Aqui o Arthur é treinador. Nós temos o Arthur e mais 4 que são pagos só para treinar. Então é totalmente diferente. Tens um apoio que é totalmente diferente. Então eles fizeram muita remodelação aqui no nosso campus, em que os atletas têm a cafeteria só para eles, vais lá e consegues pedir tudo o que tu quiseres, se quiseres frango, fazem de frango, se quiseres bife, fazem de bife, e tu basicamente tens ali o que tu queres. Tens uma sala só que tens uma sala para ver filmes, tens uma sala para jogar Xbox, tens uma sala que tem uns recliners para tu dormir. É outro mundo, é completamente diferente. É igual aos filmes? É mesmo igual, exato. Em que é outra realidade, em que aí em Portugal, é difícil, não há... Só no futebol é que vês coisas assim. Mas é em Portugal, mas quanto mais eu consigo falar mais com outro pessoal que veio de fora, em Portugal e muito mais outros países, especialmente na Europa, é totalmente o país que talvez tenha tantos apoios como nós, que eu tenha falado, é talvez o Brasil. O Brasil são muito apoiados também, desde pequeninos. Claro que a Austrália, a Inglaterra não, mas é a realidade totalmente diferente. E o estilo de vida aí? Agora, sobretudo agora que já te reformaste, já tens o estilo de vida mesmo americano, que diferenças é que notas em relação a Portugal? Em Portugal, e não sei se é melhor aqui, em Portugal o pessoal trabalha muito para viver. Faz just enough, estás a perceber? Eles estão contentes, estão a viver a vida deles e trabalham para viver. E nós aqui, a mentalidade que tens aqui é tu vives para o teu trabalho. E tu estás sempre a pensar no teu trabalho e como é que consegues fazer, o que é que vem a seguir, quanto é que promoções e não sei o quê. Então, o stress consegue, às vezes, és ali apanhado no meio em que, se calhar preciso de me acalmar um bocadinho e pensar no dia a dia. E a diferença, eu vim de Lisboa, que a vida é sempre a andar, muito mais ativa que aqui em Louisville. Mas uma das realidades e a maioria da diferença é que aí o pessoal vive mais. E eu falando com os meus amigos, claro que o mundo é diferente por causa de, aí o dinheiro é menos e tens muito menos oportunidades em nível profissional, mas o que eu notei mesmo a crescer foi que os meus pais sempre tiveram tempo para mim. Os meus pais sempre me foram buscar à piscina, sempre foram às competições. E aqui a realidade é que há vários pais e mães que abdicam de ir a competições dos seus filhos para estar a trabalhar. Então essa realidade para mim foi um bocado esquisita, é um bocado... é diferente, é uma realidade diferente. E sabe, eu tive nos Estados Unidos há pouco tempo, na Califórnia, e notei muito isso, e é o que eu estava a dizer há pouco. Nos Estados Unidos as pessoas pensam no dinheiro e pensam na evolução, como é que vão evoluir para ganhar mais dinheiro. E há muita cultura do consumismo e tem que fazer mais dinheiro. Tu vais no carro, vais ouvir, só ouves praticamente publicidade. Como é que vais fazer render o teu dólar mais? Vive-se muito nessa base, nesse estilo de vida. E fiquei um bocado chocado porque na Europa não é tão assim. Mas pronto, por alguma razão os Estados Unidos é uma das economias mais fortes do mundo, não é? Ou mesmo a mais forte, comparar agora com a China, mas... E fiquei um bocado chocado. Por isso é que eu fiz esta pergunta do estilo de vida, porque eu notei uma grande diferença dos Estados Unidos para a Europa. E mesmo para o Canadá, porque eu depois também fui ao Canadá. E mesmo do Canadá para os Estados Unidos já é um pouco diferente a mentalidade. Sim, e é como cada pessoa tem os seus gostos. Eu gosto... E as suas qualidades também, e os seus defeitos. Eu tento tentar
ter um bocado de Portugal em que estou mais concentrado na família, ter tempo para nós, para a minha família aqui, mas também gosto da oportunidade que eles me dão aqui para trabalhar e conseguir alcançar o que eu consigo. Nunca trabalhei em Portugal, mas pelo que eu tenho, pelo que eu ouço e pelo que eu falo com o meu irmão e com outro pessoal, com os meus amigos, aí em Portugal tu vives muito à base de cunhas, estás a perceber? Para arranjar um trabalho de jeito, vivo muito à base de cunhas. Eu sinceramente comecei do nada e trabalhei my butt off e foi isso é o suficiente. Não preciso conhecer ninguém, só preciso de criar como eu estava a dizer antes, só preciso de criar o Carlos Almeida, a minha marca agora. E se tu fizeres o teu trabalho, para ninguém te vai dizer que não vais conseguir fazer isso ou que não vais conseguir fazer aquilo. Não, exatamente. Só tens que trabalhar. E isso é uma grande, grande diferença que eu noto aí nos Estados Unidos. As pessoas reconhecem realmente as pessoas que trabalham e têm sucesso, mesmo na natação. Tu conheces o André Vieira, que está agora na Califórnia também, que era nadador do Torres Novas? Sim, yeah. Ele disse-me que ele esteve em Boston a dar aulas de natação e ele só por ter ido aos Foz, que até é uma competição muito, muito reconhecida, não é um campeonato do mundo, é um campeonato da Europa, os americanos ficaram super contentes e pá, grande nadador que deves ter sido e não sei o quê, tu deves ser mesmo bom. E eles, nos Estados Unidos, eu sinto que eles reconhecem muito mais o esforço e o valor das pessoas do que em Portugal. E é o que estavas a dizer, em Portugal é tudo à base de cunha e aí reconhecem realmente quem trabalha e quem se esforça. E é uma grande diferença. Sim, totalmente. Sim. Eu aqui, se eu digo que fui a 2 Jogos Olímpicos, pá, tenho conversas com desconhecidos por menos de 15, 20 minutos a falar sobre a experiência, estás a perceber? Totalmente diferente. Se for aos Jogos, se disser a alguém, eu acho, pá, outra vez, já não estou aí há 10 anos, estás a perceber? Mas na altura, quando o Simão estava, eu sempre olhei para o Simão como fosse alguém que eu queria ser, mas se o Simão estivesse num café e se viesse à conversa que eu fui aos Jogos Olímpicos, se calhar o pessoal começava a gozar com ele ou dizer nem lhe dá valor nenhum, estás a perceber? E sim, a mentalidade aqui é totalmente diferente. Totalmente, mas o país aqui para, quando há Olímpicos, o país aqui realmente para. Vês Olímpicos em tudo o que é sítio. Então, mas é difícil porque eu estando fora do meu país há 10 anos, eu gosto muito de estar na América, mas eu tenho noção que Portugal é o melhor país do mundo. É o melhor país do mundo. Eu sempre vou ir não só pelo sol, pela comida, pela cultura, por tudo, Tem muitas coisas que tem que ficar melhor, tem. Mas tem muitas coisas que há pessoal aqui que nem sonha o que nós temos aí. Ou que sonha por ter o que nós temos aí. E eu vejo os meus sogros a Portugal este verão, e só todos os monumentos que nós temos, e só andar por Lisboa e a calçada e tudo isso, eles nem conseguissem imitar aqui, tinham essa história toda, sabe? Os Estados Unidos é um país relativamente recente, não é? Sim. Então é difícil para mim estar a falar mal de Portugal, porque estar tão longe de Portugal há tanto tempo eu admito que há muitas coisas que ainda se tem que mudar, mas vai ser muito difícil mudar, porque comparar Portugal com a América é muito difícil. Não, e eu confirmo isso, e agora estando eu a morar em Viena, noutro país, voltei agora a Portugal na altura do Ano Novo e quando voltei a Portugal, realmente, porque na altura eu morava no Algarve e as pessoas falavam todas das praias, do sol e não sei o quê, e eu como estava habituado ao sol e às praias, nem dava valor a isso, dizia, está bem, em todo o lado é igual. E agora que voltei, é que realmente vejo o quão belo Portugal e o Algarve. O sol é uma diferença de dia para a noite. Aqui está sempre cinzento. Uma pessoa fica muito mais feliz de estar no Algarve com o sol, tipo céu limpo, do que... E nós temos que perceber que só temos em Portugal e em poucos países é que temos essa realidade. É verdade. Claro que, como disseste, há muitas coisas a mudar e há coisas que eu critico muito em Portugal, sobretudo na parte do trabalho, que para mim é horrível trabalhar em Portugal. Apesar de ter tido muita sorte no meu trabalho quando estive em Portugal, tive um chefe e uma equipa 5 estrelas, mas sei que a realidade é horrível para quem trabalha em Portugal. E aqui encontro esse ponto positivo.
Já são políticos, outras coisas fora da natação. Mas vocês por acaso, acho que falaste com o João, com o Gigante e com o João sobre fazer ter um sistema qualquer que ajude os nadadores, então nadadores que tenham abdicado dos estudos, tentar arranjar uma ajuda para eles, um curso ou o que é que coisa, para ajudá-los a passar para o nível profissional. E eles aqui têm um programa que basicamente eles pegam em nadadores que foram olímpicos, ou nem tenham de ser olímpicos, mas que foram nadadores bons, e o que eles fazem é é diferente porque é um país muito mais pequeno, mas o que eles fazem é eles têm uma equipa de 4 ou 5 nadadores em que eles vão a diferentes clubes e fazem clínicas para mais novos. E passam lá um fim de semana ou 3 dias, fazem clínicas de todos os estilos, de viragens, e os nadadores são pagos por isso. E isso é sponsored pelo USA Swimming, estás a perceber? E isso, pronto, ajuda para tu, pelo menos, teres um bocado a nível financeiro, teres um bocado de estabilidade e também para teres um bocado mais dá-te um bocado mais de imagem para tu veres e para estares a falar com os pais, e se estiveres a falar com os pais e o pai de algum puto precisa de um emprego ou precisa estar a perceber, dá-te mais relacionamentos e pode ajudar também a ter um nível profissional. Por isso é uma coisa que eu queria também falar, porque eles fazem cá e vejo muito pessoal a tirar partido disso. Mas eu, por acaso, porque eu seguia muito e era um grande amante da natação nos Estados Unidos e tudo o que era NCAA eu seguia. E, por acaso, foi um dos projetos que eu tive e nunca pus em prática, foi começar a fazer clínicas minhas, com o meu nome, tudo o que era sprint. E, por acaso, infelizmente, nunca avancei com a ideia. Foi esta do podcast também, que esta consegui fazer, mas já há alguns anos, já há 4 ou 5 anos que eu tinha este projeto em mente de fazer clínicas e, infelizmente, também estava a trabalhar, não tinha muito tempo. Entretanto, pus-me na associação e, pronto, fiquei um bocado pelo lado e tenho pena de não ter explorado mais essa ideia e esse aspecto. Eu acho que é muito importante para os jovens, sobretudo miúdos pequenos, eles ficam super contentes de estar com atletas do nosso nível e mesmo é uma motivação extra de eles estarem lá e eles veem-nos como ídolos e como exemplos a seguir. E eu acho que isso era uma excelente ideia para se começar a fazer em Portugal, sinceramente. Acho que foi uma boa ideia e um bom tópico que foste buscar. Sim, eu sempre pensei em fazer isso aí também, mesmo quando estava a treinar. A diferença sempre que eu pensei, e para teres ideia aqui, os putos estão a pagar $100 por hora, estás a perceber? É uma realidade totalmente diferente. Eu acho que o pessoal se calhar se pagava 10 euros por hora, estás a perceber? Então a motivação para um atleta, para um nadador, para tu deslocares de Portimão para Lisboa para estares a ganhar 10 euros por hora também é diferente. Então há muitas, por isso é que eu acho que a Federação se devia pôr atrás por isto e ser a Federação mais a ter a mão direita e a fazer a conexão entre o atleta e os clubes, e a Federação só pagava um X por um fim de semana ou por 2 dias e acho que ficava mais alinhado do que tu estás a fazer isso sozinho. E que eu acho que é fácil, eu acho que isso é uma coisa fácil de se fazer. Realmente que as escolas todas que se têm ao longo do país, eu acho que isso, especialmente com a qualidade que nós temos agora nos nossos nadadores portugueses, eu acho que isso era fácil de se implementar. E já falaste um pouco há uns minutos atrás de ser profissional na natação nos Estados Unidos e já falamos nisto no podcast. E é muito complicado, não é? Ser profissional aí nos Estados Unidos. Se não tiveres patrocínios é um bocado complicado. Como é que conseguiste dar a volta a isso? Pronto, eu tive o apoio da Federação e depois tinha o apoio dos meus clubes, tanto foste a Amadora como depois dos Galácticos, das Estrelas. Então, sempre tive sorte nesse aspecto. Aqui é totalmente diferente. Aqui tens mesmo contratos. A Kelsey Worrell
ela está a ganhar, de tiro, está provavelmente a ganhar 50, 60 mil por ano, mais bónus. A Federação, o USA Swimming, acho que lhes dá à volta de 40, 50 mil tipo de stipend, em que eles têm que, esse dinheiro só pode ser gasto para coisas que estejam relacionadas com o desporto. Então, massagens, roupa, mas pronto, não podes ir e comprar um carro. Mas comida, tudo o que seja para pagar o teu apartamento. É como então, na França. Exato. Na França eles pagavam tudo o que era despesas da vida diária, apartamento, comida. A Federação pagava, por exemplo, consoante o teu nível, 90% das despesas anuais da tua... E pronto, mas eles têm muito mais dinheiro envolvido. Os top aqui estão a fazer 200, 300 mil por ano. E não têm gastos nenhum. Estão a poupar muito dinheiro. E depois, a diferença também daqui de ser um atleta top é que estás nos mídias. Toda a gente conhece. Exato. Então, uma corporation grande que queira, também lhes faz bem contratar alguém que tenha isso, que seja um atleta de topo, porque sabe que esse atleta tem um nível elevado de competitividade, sabe que esse atleta tem um nível de work ethic. Então, sendo o atleta aqui, é recrutado por maior parte das empresas grandes. Fortune 500, todas essas empresas vão recrutar atletas. Então, acho que é a maior diferença daqui do nível profissional, é isso. Mas que te ajuda em nível profissional sendo atleta. Mas depois também é desporto. Tens que mostrar resultados. Exatamente. E é fácil arranjar essas bolsas, esses patrocínios, por exemplo, da TIR. É fácil. Eu sendo o que sou, eu mandava e-mails ao pessoal da TIR e depois, mais dos meus últimos 2 anos, o meu último ano, mandei e-mail ao pessoal da Adidas e tinha tudo. Tinha roupa, tinha equipamento, não me davam dinheiro, mas tinha equipamento, tinha tudo o que eu quisesse, fatos, tinha tudo de bola. E é fácil, porque basta tu ires a uma final no Grand Prix aqui, isso toda a gente vê isso. Estás com o fato deles. Exatamente. Pronto, só o marketing que tu dás logo já recompensa para eles darem um fato de $300. Então arranjar patrocínios para material aqui é relativamente fácil. Arranjar patrocínios em termos monetários, eu não sei porque nunca estive envolvido, mas sei de pessoal ao meu nível que ganham NCAAs ou que faziam final no Trials e eles também tinham apoios da USA Swimming. E depois, mas esse pessoal é o pessoal que vai se pôr no programa do Fitter and Faster, que é o programa então que vai a diferentes escolas ensinar os miúdos. As clínicas, sim. Então, logo aí te ajuda também a nível financeiro. Então, é diferente. Acho que aqui tens muito mais apoio em termos profissionais do que aí. E a federação aqui ajuda-te bastante em tentar arranjar patrocínios e aqui ajudam-te mais em criar a tua marca, a tua brand outside of the sport. Em que o pessoal, pronto, que tu acabas a natação e provavelmente localmente business owners já te conhecem. Em que te vai abrir portas para teres uma carreira profissional. Em que aí ninguém exatamente, que se calhar era uma coisa que se podia apostar mais cá também. Na parte aqui, do marketing da pessoa, do atleta. Como eu estava aqui a dizer, os atletas, se fores atleta ou NCAA athlete, vais ser recrutado por top companies. Porque eles sabem o teu work ethic, sabem que competitividade, sabem que tu queres crescer, em que aí, lá está. Não sei se ainda é, mas no tempo que eu estava é por cunhas. Não, exato, e eu já falei disto já não lembro com quem é que foi, mas as pessoas aqui veem um atleta como uma pessoa que não gosta da escola, exato, entre aspas, um burro. E não, eu sinceramente, o desporto é das melhores escolas para a vida e a nível, como tu disseste, para a ética de trabalho, ninguém consegue chegar ao nosso nível. Em termos de trabalho depois no futuro, em termos de saber o que é sofrer e trabalhar a sério, arduamente. Eu acho que só através da experiência do desporto é que conseguimos chegar a esse nível.
e não é uma universidade em que estudas muito, mas tu podes estudar e ser a pessoa mais inteligente, mas depois, se não tens ética de trabalho, o que é que te serve isso, né? E aí nos Estados Unidos e noutros países, aqui na Europa também, as pessoas dão muito mais valor a isso. Eu sempre disse, e continuo a dizer, que se não tiveres um curso específico, se não tiveres um curso de medicina para ser médico ou arquiteto, um curso, ou engenharia, um curso que seja mesmo específico para o teu trabalho, tu sendo atleta consegues ser o melhor em tudo o que queiras. Porque tu, ao longo da tua vida de sendo atleta, já te deparaste com teres objetivos. Tu pôs os teus próprios objetivos em ti, puxaste a ti próprio para alcançar os teus objetivos. Não conseguires alcançar esse objetivo, conseguires te manter em pé para continuar a treinar e pôr outro objetivo. Então, e é isso, a vida profissional é isso. A vida profissional é tu trabalhares e mesmo que se não resultar, tens que arranjar outra maneira de conseguir que resulte. E como tu disseste, a única pessoas que fazem isso é atletas. E não estou a dizer que não há pessoal que não seja atletas, que não consiga ter isso. Mas se há uma razão... Mas é muito mais fácil ter essas características como tendo sido atleta do que não tendo sido atleta. É isso? Exato. Era o que eu ia dizer. Deve haver alguma razão para que as empresas maiores aqui na América recrutam atletas mais do que recrutam pessoas que tenham um curso que não sejam específicos, estás a perceber? É porque deve estar aprovado não sei aonde, se calhar um gajo faz um curso desses, fazia um estudo assim aí à meia hora, mas deve haver estudos em que atletas realmente se tornam os melhores profissionais ao longo termo. E eu acho que aí, lá está, é triste, mas eu acho que devia haver... Eu sou de acordo contigo em que atletas que abdicam dos estudos para ser atletas de alto nível aí ficam um bocado por trás e ficam de pé atrás logo do início. Eu olho para o Alexis em que ele, quando acabar a carreira, e para o Diogo, quando acabar o Miguel, por exemplo, o Miguel Nascimento. E com o Miguel, e para todos os top agora, quando acabarem a carreira, eles deviam ter... Se eu tivesse uma empresa aí, dava um emprego de bandeja dada logo, nem tinham que fazer nada, e eu acho que se eles agora se mandarem para o mundo profissional, infelizmente aí vão estar de pé atrás. É que é triste, mas é a realidade, e ideias para mudar, não sei, mas eu acho que se a federação ajudasse um bocadinho mais, derem o marketing no atleta e não só na natação, acho que isso ajudava bastante. E espero que eles ouçam e façam alguma coisa em relação a isso. E foram dadas ideias também pelo Gigante. Acho que também algumas ideias que o Gigante deu foram válidas. Eu acho que é fantástico. Eu acho que é fantástico o que o Lidl tem feito agora. Exatamente. Acho que isso é fantástico. Eu acho que essa partnership, acho que se devia, que há a possibilidade de ter mais hipóteses com essa partnership em termos de haver mais relacionamento, não só em termos de marketing, mas se calhar se eles tiverem cursos em como gerir as lojas deles, em como é que eles fazem o marketing para as lojas deles, em convidarem os atletas que eles patrocinam, em termos de ensinarem o business do Lidl. E depois se o atleta for embora, eles já conhecem o atleta. Já tem aquele relacionamento em que se calhar eles conseguem ir trabalhar para o Lidl numa vertente de sales ou numa vertente de marketing ou o que for, tá a perceber? Acho que deve explorar essas opções que eles agora têm feito um trabalho fantástico. Carlos, vamos fazer aqui uma pausa com a nossa série Forte. Gostava que mencionasses o treino mais difícil que fizeste até hoje para os nossos ouvintes. A resposta da praxe é eu fiz muitos, não sei, não faço ideia. Eu também não faço ideia do mais difícil de sempre, mas tenho ideias de que tenho gostado muito. Eu com o Filipe, nós fazíamos uma série de lactato nos sábados, que era 800 do bloco, aos 8 minutos. Essas sempre me mataram, mas sempre foram umas séries que eu sempre adorei. E depois nós temos aqui o nosso Winter Camp,
O pessoal aí em Portugal, quando faz os mundiais ou os europeus de dezembro, férias. O Miguel tirou férias, o Alexis tirou férias, o pessoal aqui vai a Winter Camps, em que é 6 a 7 dias em que vais para um sítio de sol. Vês a Califórnia vai para o Havaí, nós íamos para a Flórida, e era sempre séries grandes. Há 2 séries que nós sempre fizemos, que uma era 17, 400 estilos, mas o intervalo, acho que o intervalo era tipo aos 6, em longa, em que fazias uma A2, uma A3 e depois uma all out. Basicamente, tem que fazer essa rotação. Essa era, eu lembro-me a primeira vez que eu fiz isso, quase nem consegui acabar. Estava todo roto. E depois depois tinhas no dia a seguir, fazias 20 de 150, acho que era aos 2,40, a Bruce aos 2,50 ou aos 2,40, em que o teu objetivo era fazer o teu tempo de 200 em short course yards, fazer o teu tempo de short course aos 150 em longa. E era 20, 150, mas só contavam as que tu conseguias fazer o teu tempo. Então podiam-te durar 30, podiam-te durar 40, ficavas lá até conseguires. Eu acho que fiz 32, acho que foi o meu máximo. Mas era uma estupidez. E deve ser revoltante, meu. Um gajo já todo podre, meu, todo partido, e ainda estás a ter que repetir. Às tantas tu fazes uma crawl fácil para conseguires fazer numa Bruce. Estás a perceber? Para conseguir. Mas acho que essas das duas eram as mais, acho que vão ficar na memória para sempre. Eu, por acaso, essa que tu fazias com o Filipe do 800 também me custavam muito, mas eu felizmente só fazia 5. Mas já me custava como ao caraças. Eu com o Filipe fiz boas séries. Carlos, um tópico que foi falado imenso em outros podcasts e tenho tido algumas pessoas a querer que falemos neste tópico, é o estado do Bruce em Portugal durante estes últimos anos, desde que saíste. Uma estafeta de estilos portuguesa fica sempre, vamos dizer, um pouco mais fraca, porque não temos um bom brucista. Eu sinceramente, eu acho que em Portugal só tivemos, a nível mundial, 2 bons brucistas. Foste tu e o José Couto. E gostava de saber porque é que... o Yokoshi. O Yokoshi, sim, mas do vosso nível em termos de tempo... sim. Realidade diferente, sim. Sim, gostava de saber porque é que achas que isso acontece em Portugal. Não temos tido bons brucistas ao longo do tempo. Eu acho que a maior diferença em Portugal em relacionamento com quase todos os outros países o Bruce é um estilo muito técnico. Não que crawl e mariposa não sejam técnicos, mas em Bruce não é... Exato. Não podes fazer muitos métodos e não saberes o que estás a fazer. Então é um estilo muito técnico, é um estilo que tu precisas ficar depois de treino a trabalhar em técnica, é um estilo muito no detalhe. E depois acho que tem em relação também com os treinadores aí não serem treinador o tempo inteiro e não terem tempo para estudarem o desporto. E eu aqui posso dizer, quando eu dei o salto de estilos para Bruce, eu tinha um treinador que todas as séries de Bruce que ele fazia, nós tínhamos o grupo de Bruce e todas as séries que nós fazíamos, ele estava-nos sempre, nos intervalos, estava-nos sempre a chamar a atenção às pequenas coisas que nós tínhamos de fazer bem. De acabar a pernada, for streamline todas as vezes que está a deslizar, pequenos detalhes que são importantes para o estilo de Bruce. Eu acho que em Portugal não há, pelo menos no meu tempo não tinha, era mais só fazer metragens e treinar o Bruce como tu treinas o crawl. É que não se pode, não dá, tu não consegues nadar Bruce a tempo inteiro como tu nadas, vais começar a ter a tua técnica que vai começar a sofrer e pronto, e não vais conseguir ficar mais rápido. Não, e era o que tu estavas a dizer. O Bruce, qualquer velhota consegue nadar Bruce. Mas a nível competitivo, Bruce é certamente, para mim, o estilo mais técnico e mais difícil de se nadar corretamente. E eu acho que em Portugal sempre foi um país um pouco preguiçoso em termos de trabalhar técnica. E sendo o Bruce uma técnica tão técnica, eu acho que
a partir daí sofre logo à partida e depois, quando se quer passar para o próximo nível, falta a técnica e faltam esses detalhes que não são trabalhados em Portugal. E eu acho que outra coisa que também falha, como já falaste, por exemplo, em Louisville tinhas 4 treinadores. Em Portugal é muito difícil haver especificidade. Por exemplo, um grupo só de brucistas e teres um técnico só a trabalhar bruços com essa pessoa. Exato. Um estilo só de sprinters, um grupo só de fundistas, e é uma das coisas que falta em Portugal. E o bruço sofre muito por isso, porque tu não tens a atenção que tu tinhas nos Estados Unidos para poderes trabalhar o bruço ao mais alto nível e a nível dos detalhes, etc, etc. Não, é verdade. E não tem espaço. Nós aqui temos espaço para ter 2, 3 atletas por pista. Pronto, nós a bruço tínhamos 4 ou 5 pistas só para bruço, estás a perceber? Em Portugal isso não é uma realidade que tu consigas ter. Então os treinadores têm que dar a volta a isso e têm que combinar uma tarefa que deixa para bruço, mas também dê para crawl. Exato. Então isso torna tudo um bocado mais difícil. Mas também tirar... Eu também tive muito tempo, mesmo a seguir aos treinos, tens que ter tempo para trabalhar a técnica. Tens que ter tempo para trabalhar os pequenos detalhes. E o próprio atleta tens que estudar o desporto. O próprio atleta tem que ter necessidade de ir ao YouTube e ver o que é que outros atletas que estão no top estão a fazer. Não é só o treinador, estás a perceber? E eu acho que isso, a mentalidade daqui diferente para a natação em Portugal é que aqui o atleta, há muitos atletas que são estudantes da natação e que provavelmente se calhar ainda sabem mais que o treinador. Leem mais artigos do que os treinadores. Querem aprender mais sobre a sua técnica que os treinadores. Então eles já sabem, já estão muito bem educados do que devem fazer. E aí em Portugal o pessoal fica muito ocupado com a escola e pronto, e é a realidade. A seriedade em que eles têm e que levam a natação é totalmente diferente aqui. E aqui há muito mais tempo investido nos pequenos detalhes do que aí. Eu acho que isso faz a maior diferença é por causa disso. Acho que é os pequenos detalhes. E eu lembro-me, eu era exatamente assim. Eu chegava a casa e havia vídeos no YouTube e havia um site aí que já acabou infelizmente, que era o Flow Swimming, lembras-te? Sim, e sim. Eu fartava-me de ver vídeos sobre os sprinters e eles às vezes quando os australianos iam aí, e eu lembro-me de tirar algumas ideias de alguns skills, alguns drills e mesmo de séries importantes e depois chegava ao pé do palo, olha, que tal fazemos isto? E bora vamos fazer isto. Mas uma pessoa e um atleta para conseguir bons resultados também tem que ser obcecado e essa opção começa a viver para a natação, a focar em ver vídeos, a querer aprender, a querer ser melhor que o outro, a querer evoluir. E eu acho que isso ainda falta um pouco em Portugal, sim. E eu sempre desafiei os meus treinadores. Eu sempre perguntei o porquê. Porquê de fazer isto? Porquê de fazer aquilo? E não porque não queria fazer, mas porque eu queria saber porque é que eu estava a fazer aquilo. Porque queria entender o que é que aquilo me ia ajudar. O que é que aquela tarefa, o que é que eu ia tirar daquela tarefa. Eu acho que isso também não me ajudou logo quando eu era miúdo, mas eu consegui saber o que era mais importante para mim quando cresci, quando realmente sabia o que é que o meu corpo precisava, o que é que eu estava a fazer dentro da água. Acho que isso foi muito importante para mim, mas sinceramente, nadar só tu e mais 2 e teres um treinador ali a tempo inteiro a corrigir, faz totalmente diferença. Há coisas que, como nós estávamos a falar em ver filmes do YouTube, há coisas que tu podes fazer, mas que não tendo um treinador o tempo inteiro, é difícil. É muito difícil para um treinador não fazer isso. Eu agora estou a dar treinos só 3 vezes por semana. E eu penso que não tenho tempo para nada, não tenho tempo para treinos, não tenho tempo. Eu faço o meu treino, eu estou a fazer o meu treino quando o puto está a aquecer, estás a perceber? Então, eu também sou assim aqui. Então, realidades diferentes, mas lá está, eu acho que clínicas ia ajudar bastante. Se a federação conseguisse fazer 3, 4 clínicas, eu durante o ano eu acho que ia ajudar bastante.
Carlos, temos aqui uma pergunta de um ouvinte que é acerca deste tema e acho que vou fazer já. A primeira parte da pergunta já respondemos, mas vou fazer as próximas perguntas para não perdermos muito o seguimento. Ele diz, sendo a meu ver até hoje o melhor brucista nacional, o que achas que falta para termos um brucista internacional? Isto já falamos. Depois ele pergunta, achas que os nadadores fogem da técnica de bruços? Epá, não sei. Eu acho que português brucista, não sei, não me lembro o que é que o Couto era quando era mais novo, mas o português brucista vem muito, agora, às vezes o Alexis e o Diogo vem muito do estilo. Pá, não sei o que responder. Eu acho que eles não fogem. Eu acho que não é trabalhado o suficiente. Lá está, porque tu estás a fazer séries a bruços que os teus outros amigos estão a fazer a crawl e tu vês que é muito mais difícil fazer esses intervalos e fazer séries de 200 a bruços do que fazer a crawl. Então, pronto, pá, se calhar isso sim, se calhar eles estão a fugir um bocado do bruço, sim. Yeah. E a outra pergunta é, achas que a nível nacional não é uma técnica tão amada como livros ou estilos? Não, pá, porque nunca tivemos sucesso a bruços, estás a perceber? Nunca foi um estilo muito... Tivemos sucesso, olha para ti, olha para o Couto também, isso sim, acho que não é bem verdade. Sim, mas a nível, pá, tivemos sucesso, mas nunca foi, again, não é um estilo que seja fácil treinar. E depois é um estilo que, lá está, é muito a nível de detalhe e não temos, pá, temos muito bons treinadores, mas eu acho que não temos um treinador específico que seja muito bom, bruto. E se calhar também vem a tempo de treinadores, tá? O feedback que eles recebem dos atletas hoje em dia, o feedback que eles recebem dos treinadores, é um feedback que eles conseguem entre o emprego deles e irem dar treinos. Se calhar eles conseguem ver um artigo sobre crawl e pronto, é isso que eles ensinam. Eu acho que isso também é derivado disso. Carlos, para o futuro, pensas voltar a Portugal? Ou mesmo voltar a nadar, quem sabe? Epá, não sei, eu entrei agora nos triatlos. Então não sei. Grande corajoso, digo-te já, grande corajoso. Isso foi, fiz um Ironman e já acabou. Já não faço mais nenhum. Foi a maior estupidez que eu alguma vez fiz. A sério? Tu conheces-me, eu já fiz muita coisa estúpida. Por acaso é verdade. Deve ter sido muito estúpido, ó Carlos. Muito. Mas, pá, não sei, eu estou a curtir fazer triatlos, é coisa diferente. E o meu objetivo agora, este ano, é treinar triatlos e tentar fazer um tempo decente ao triatlo de distância olímpica, fazer 1 ou 2 half Ironmans e depois em 2020 ir a setembro fazer o half Ironman em Cascais. Tens tempo para treinar triatlo? Ou treina, não deve ser muito regular, não é? Pá, é difícil, por isso é que eu não consigo fazer o full Ironman. Eu tinha que fazer bike rides de 6 horas, 7 horas, sabe? Pá, é uma estupidez. Eu aqui eu chego a casa às 5, 5 e meia, consigo pôr no trainer e fazer 2 horas, 3 horas, sabe? É mais fácil. E eu não quero competir, não quero fazer nada do outro mundo, mas não quero ir lá e não fazer bom, sabe? Lá está a nossa natureza competitiva. Sim, pá, natação, nós temos aqui tenho um grupo de masters em que eu treino de vez em quando e depois vendo como o Bruce está a nível nacional, pronto, eu continuo a pôr os meus olhos nos resultados e se eu der uma perninha, se calhar ainda consigo voltar e não fazer muito Carlos, eu já me passou isto pela cabeça e eu acho que também vou deixar aqui o desafio. E estavas a falar de dar uma perninha. Vendo o Europeu em Lisboa em 2021, uma estafeta de 4,50 livres, eu voltava a nadar e eu acho que também devias fazer isso para uma estafeta de estilos. 50 bruços? Os gajos não, eles fazem isso nos europeus. Sim. Eu acho que era legítimo e não somos assim tão velhos. Eu teria 35 anos, acho eu. Sim. E tu terias 33. Ainda somos gente jovem, meu. 35 já é muito velho. Pá, 50 livros, está bom. Olha o Anthony Evan, ser campeão olímpico aos 35. Esse gajo merece um Oscar. Sim, comentário. Não, mas não sei. Eu não digo que não, mas de hoje em dia... Sim, eu sei. Depois eu começo a treinar e digo, não. O meu objetivo, sinceramente, agora é crescer a família. Depois logo se vê. Quando, Carlos? Eu espero este ano, mas logo se vê. Se tiver sorte este ano. Vamos pôr essa assim. Mini Carlinhos para salvar o Bruce sem... Vai ser uma maravilha. Carlos, vamos passar à série rápida. Sabes como é que funciona? A primeira coisa que te vier à cabeça. Isso
É muito perigoso. Bora. NFL ou NBA? NFL. College sports ou professional sports? College. New York ou LA? New York. Starbucks? Nah, not really. Carro? Não sei. Um SL 500 AMG, um Mercedes. Qualquer coisa Mercedes. Ou um G-Wagon. Coisa que mais sentes falta em Portugal? Família. KFC ou McDonald's? KFC. Cultura americana? Over the top. O que pensam os americanos de Portugal? South America. Eu ia dizer Spain, mas olha. Desporto favorito? Futebol. Futebol ou college basketball? Maior loucura? Iron Man. Temos aqui uma última pergunta para acabarmos aqui o nosso programa. A pergunta é: descreve-nos aquilo que sentiste ao seres campeão individual do NCAA. Como eu disse antes, foi um momento inesquecível. Foi um momento... Eu no dia anterior tinha ficado no segundo, por centésimas de segundo, para o Kevin Cord, e eu saí da água e saí da água e disse ao Arthur, logo quando eu vi, a primeira coisa que eu disse ao Arthur é: eu amanhã vou ganhar. E quando ganhei, acho que foi... eu nem tenho palavras, sinceramente não tenho palavras, não me lembro, tendo o meu nome e o nosso país marcado no livro de primeiros acontecimentos aqui na América, nesta universidade. Acho que vai ser por mim. Eu não tenho palavras, sinceramente não sei explicar como foi. É indescritível. Foi qualquer coisa do outro mundo, e especialmente tendo a equipa que eu tive lá comigo, com o João e com o Pedro, e consegui passar isso com eles. Acho que foi... não tenho palavras para descrever. Peço desculpa não ter palavras, mas não tenho mesmo. É legítimo. Podem ver o vídeo no YouTube e aí conseguem mais ou menos ver. Eu quase não conseguia falar inglês com eles. E eu agora quase não consigo falar português, por isso já vês. Continua top o teu português. Continua, tenho aqui os brasileiros e o Pedro, não sei o quê. Se não tivesse aqui esse pessoal, estava muito pior. E não posso, senão o meu pai vem cá e manda-me uma pedra na boca. Carlos, muito obrigado por participares. Foi uma hora muito, muito boa. Boa sorte para este ano e esperemos que os teus desejos se tornem realidade. Muito obrigado mais uma vez, Carlos. Obrigado, Will, Agostinho. Muito, muito bom. Queria te felicitar nesta iniciativa. Acho que é o que Portugal necessita para tentar movimentar as águas da natação portuguesa ao nível positivo, não negativo. Aos atletas portugueses agora, os mundiais de piscina curta foram incríveis. Eu ainda vos sigo, e qualquer português, qualquer atleta que tenha dúvidas em termos de como vir para a América, o processo, sintam-se abertos de falar comigo, virem ao meu Instagram, ao meu Facebook, manda-me uma mensagem que eu ajudo em tudo o que puder. Obrigado por esta plataforma. Obrigado, Carlos. Grande abraço. Abraço. Muito obrigado por terem ouvido a Hora H2O. Sigam-me no Twitter em Alex_Agostinho para colocarem as vossas questões, darem-me o vosso feedback e perguntas que queiram fazer aos próximos convidados. Muito obrigado e até à próxima.